em Atos 8, nós temos a evangelização de um etíope, eunuco. Diz aqui a Bíblia em Atos 8, versículo de número 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Este homem etíope, mordomo da rainha dos etíopes, lá da África, vinha nessa jornada, e ele tinha consigo uma porção do Velho Testamento, o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Filipe: se aproxima desse carro aí. E diz aí o texto, versículo de número 30: e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Como ele só tinha o profeta Isaías e não sabia dos acontecimentos do Novo Testamento, já consumados, a morte e a ressurreição de Cristo, ele não teria como compreender o texto, ele não tinha a revelação completa. E rogou a Filipe que subisse com ele e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era esse: foi levado, é um texto sobre Jesus, lá do profeta Isaías, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Note, Filipe começou nessa escritura, foi só o começo, porque ele circundou por toda parte do Velho Testamento para anunciar Jesus. Pregar o evangelho é pregar Jesus a partir da escritura. O assunto da escritura é Jesus. Começando por essa escritura, falou de que? De Jesus. É o assunto da Bíblia, é Jesus. Por isso um crente que ama Jesus ama esse livro, porque foi nesse livro que ele encontrou Jesus como seu Salvador. Foi nesse livro que ele encontrou a revelação de Cristo. Jesus é o assunto da Bíblia. Pregar a palavra de Deus é pregar Jesus. Uma vez chegaram para Spurgeon e disseram: Spurgeon, você nos ensina que quando formos pregar nós temos que apresentar Jesus, mas se o texto da escritura que nós formos pregar não falar diretamente de Jesus, como é que a gente vai pregar sobre Jesus? Ele diz: dê um jeito, corra para lá, para cá, vá para cima, para baixo, una esse texto com o outro, mas chegue a Jesus, porque pregar o evangelho é falar de Jesus. Esse homem entendeu isso tão claramente, que foi à Inglaterra uma pessoa que ouvira falar tanto de Spurgeon como de outro pregador muito eloquente. Diziam que eram os dois grandes pregadores da Inglaterra. Ele foi a um culto em que um pregava e foi ao culto em que o outro pregava. E quando alguém o entrevistou, lhe indagou, depois de ele ter ido aos dois cultos, como teria sido a pregação de um pregador e a pregação do outro, ele disse: bem, o primeiro pregador, que não era Spurgeon, eu ouvi e eu fiquei impressionado com a capacidade retórica, com a eloquência dele, com o tom de voz, com a sequência lógica dos pensamentos. Eu saí de lá dizendo: que homem para falar bem, que retórica, que eloquência. E a pessoa disse: quando você foi ouvir Spurgeon? Ele disse: bem, eu nem me lembro mais dele. Eu só me lembro que quando eu saí de lá eu fiquei dizendo: que Jesus maravilhoso, que Jesus glorioso. Pregar o evangelho é apresentar Jesus, porque Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor, é a principal pedra de esquina, é o assunto da Bíblia.
E então, lendo em diante, versículo 35, releio. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Não foi Filipe que o convidou para ser batizado, não. Ele estava tão maravilhado com Jesus que quando a carruagem passou em frente ao lugar que tinha água, ele disse: para aí, tem água aqui, o que é que me impede de ser batizado? E disse Filipe, versículo 37, é lícito, se crês de todo o coração. Note, não é só crer em Jesus, é crer com o coração e não só com a cabeça. A mente pode assentir e reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é alguém que morreu por nós há 2000 anos. A mente pode reconhecer doutrinas e fatos. Os demônios acreditam que Deus existe e não podem deixar de acreditar, ou estiveram já junto a Deus e estremecem. É um assentimento, é um fato inequívoco. Mas o crer da Bíblia é com o coração. O coração na Bíblia não é a mente, não são as emoções, não é a vontade, é o que está antes de tudo isso. É o que comanda tudo isso, assim como o coração físico é o que bombeia sangue para toda a parte restante do corpo. O coração espiritual, ele está antes da vontade, das emoções, está antes do intelecto. Aquilo que está no seu coração vem à sua mente, inclina a sua vontade, incendeia as suas emoções. O coração é de onde procedem as saídas da vida. O coração é o núcleo central do homem, é o centro da personalidade. E Filipe ainda diz que ele tem que crer de todo o coração. E o coração dele tem que se envolver todo com Jesus. É essa fé que abraça Jesus, que se entrega a Ele, que confia nele, que não pode mais viver sem o governo dele, que nos salva. É lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Parece aqui a história do Spurgeon. Filipe batiza o eunuco. Quando Filipe termina de batizar, ele é trasladado miraculosamente, ele é arrebatado para outro lugar. E o eunuco ficou procurando por ele, atrás dele. Não, o eunuco saiu jubiloso do caminho, esqueceu de Filipe. Agora ele tinha Jesus no coração, agora ele era salvo pela graça de Deus.